A função dos atuadores pneumáticos é converter energia pneumática em energia mecânica. Por exemplo, levantar e abaixar as ferramentas de usinagem. Existe uma série completa de atuadores pneumáticos que veremos mais de perto. O atuador pneumático mais utilizado é o linear. Ele converte a energia pneumática em movimento linear. As dimensões dos cilindros pneumáticos normalmente são da seguinte ordem de grandeza. Diâmetro, 6 a 320 milímetros. Curso, 1 milímetro até 2 metros. Força, 2 a 50 mil newtons. E velocidade de avanço, 0,02 a 1 metro por segundo. O cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Vemos representadas uma conexão e a mola de retorno. Aqui o ar pressiona o êmbolo contra a ação de uma mola. A haste do cilindro avança. Quando não houver mais ação do ar comprimido sobre o êmbolo, a mola o recolocará em sua posição inicial. A mola é dimensionada de tal forma que garanta o retorno do cilindro. Se ela fosse mais forte, teria que ser realizada uma força muito maior no esforço de avanço para vencer a ação da mola. A força de trabalho efetiva do cilindro seria menor. Cilindros de simples ação são utilizados, por exemplo, para a fixação de peças, ou também na expulsão. O cilindro de dupla ação é o cilindro mais utilizado. O símbolo apresenta duas conexões, mais nenhuma mola de retorno. Aqui o movimento do êmbolo é provocado em ambos sentidos pelo ar comprimido. Isso também significa que se pode exercer força nos dois sentidos. Portanto, o cilindro consegue tanto pressionar como tracionar. No recuo do cilindro, a força efetiva é menor que no avanço. Isso se deve ao fato de a superfície do êmbolo ser reduzida pela área da secção transversal da haste. Existem alguns critérios para a escolha de um cilindro. A seguir são apresentadas as características a serem definidas no projeto. A extensão do movimento, ou seja, o curso do cilindro. A força necessária no avanço e no recuo do cilindro. E, finalmente, a velocidade com que isso deve acontecer. A força e a velocidade estão relacionadas entre si. Observemos a seguinte experiência. Com cargas iguais, os dois cilindros avançam com a mesma velocidade. Aumentamos a carga à esquerda e já percebemos a diferença. A carga é novamente aumentada e o cilindro avança ainda mais lentamente. Portanto, com a mesma pressão e o mesmo diâmetro de cilindro, a velocidade de avanço se reduz com o aumento de carga. Como regra básica, pode-se afirmar que, com 75% da carga máxima possível para um cilindro, ele ainda avança com 50% da velocidade sem carga. Uma outra experiência. Colocamos um peso como carga no cilindro. Com uma pressão de aproximadamente 380 kPa, ele avança. Aumentamos o peso. O cilindro não avança mais. Somente quando a pressão for aumentada para 600 kPa, o cilindro poderá levantar a carga maior. Portanto, mantido o diâmetro do cilindro, a pressão de trabalho e a carga estão estreitamente relacionadas. Nesta experiência, o cilindro também não consegue levantar a carga. Para o cilindro da esquerda, não há problema em fazê-lo, embora a pressão seja a mesma nos dois cilindros.
A explicação do fato. O cilindro da esquerda tem um diâmetro maior. Isso é novamente demonstrado nesta experiência. Com a mesma pressão de trabalho, aqui 600 kPa, o cilindro menor com diâmetro de 16 mm aplica uma força de aproximadamente 106 newtons. Enquanto o cilindro de 25 mm de diâmetro exerce uma força de 262 newtons. Para este cilindro de 32 mm de diâmetro, a força chega a quase 420 newtons. Tudo isso levado a uma equação resulta que a força é o resultado da área do êmbolo multiplicada pela pressão de trabalho. A escolha do diâmetro do cilindro é fundamental para obter-se a força desejada. Além disso, a frequência do movimento, a pressão e o consumo de ar comprimido são variáveis importantes. Nas mesmas condições, um cilindro menor consome menos ar que um maior. Neste dispositivo de furação automático são utilizados cilindros de dupla ação de várias dimensões. Peças são retiradas do magazine e colocadas e fixadas na posição de usinagem. As ferramentas são baixadas e levantadas. E, posteriormente, a peça pronta é retirada e expulsa. Existem aplicações nas quais não é desejável que o cilindro chegue com velocidade máxima nas posições finais. Nestes casos, utilizam-se cilindros com amortecimento de final de curso. Nestes cilindros, interrompe-se o escape livre de ar para o meio, pouco antes do final do curso. Cria-se, assim, um colchão de ar que amortece o movimento. Esse ar é liberado para o meio através de um estrangulamento. Normalmente, esses cilindros possuem amortecimento de final de curso regulável. Agora, alguns tipos especiais de cilindros. Este é um cilindro de dupla ação com haste passante. Ele tem as seguintes vantagens. Pelo fato de a haste ter mancais dos dois lados, obtém-se um posicionamento lateral muito preciso, mesmo quando a ferramenta não estiver alinhada com o eixo da haste, como aqui. Por fim, o cilindro de haste passante ainda oferece outra vantagem. Aqui, já que uma das extremidades está ocupada pelo gerador de vácuo, a detecção da posição da haste pode ser realizada na outra extremidade. Mais um exemplo. Este cilindro tem a haste vazada. Através do furo pode-se passar, por exemplo, um cabo elétrico para acionar o solenoide de um eletroímã. Ou, como aqui, trabalhar com vácuo. Também é possível escoar-se líquidos pelo interior da haste. Em contraposição ao cilindro anterior, este aqui não possui haste. O êmbolo tem um ímã permanente em forma de anel. O mesmo acontece com o cursor externo à camisa do cilindro. Quando o ar comprimido movimenta o êmbolo magnético no interior do cilindro, o cursor acompanha-o com grande precisão. O cilindro sem haste é utilizado principalmente para cursos de deslocamento muito longos, até 10 metros. Este é um cilindro de posições múltiplas. Normalmente, ele é composto de 2 cilindros de dupla ação, solidários. Assim, obtém-se 4 posições. A peça trabalhada passa pelas 4 posições de usinagem.
O cilindro rotativo. Já dissemos anteriormente que um cilindro converte a energia pneumática em linear. Isto também se aplica a este cilindro. Mas, devido à sua construção, o movimento linear é transformado mecanicamente em um movimento rotativo. A haste do cilindro possui uma cremalheira que aciona uma engrenagem. Aqui um cilindro giratório é utilizado para fornecer energia mecânica na prensagem de peças. No cilindro de aleta giratória, a energia do ar comprimido é transformada diretamente em movimento rotativo. O ângulo de giro é ajustável. O torque máximo pode chegar a 20 Nm. Aqui o cilindro de aleta giratória aciona um braço oscilante. Neste dispositivo, ele é utilizado para virar peças. Motores pneumáticos. Nesta parafusadeira, a energia pneumática é convertida em movimento giratório através de um motor de palhetas. Nesses casos, a faixa de rotação estende-se de 3.000 a 8.000 giros por minuto. A potência varia de 0,1 a 19 kW. Ele funciona da seguinte maneira. Numa câmara cilíndrica gira um rotor excêntrico no qual encontram-se palhetas móveis. Estas palhetas isolam as diversas câmaras entre si. O rotor é colocado em movimento através de ar comprimido injetado na câmara menor. O ar comprimido libera energia para o eixo do motor e então escapa para o meio. Existem motores pneumáticos com sentido de rotação horário, anti-horário ou reversível para as duas situações. Neste local, motores elétricos têm suas tampas parafusadas. O acionamento das parafusadeiras é feito por motores de palhetas. Os motores pneumáticos também são indicados para áreas onde existe o risco de explosão. Este é o símbolo utilizado para representarmos os atuadores rotativos com ângulo de giro limitado. Ao lado, vemos o símbolo de um motor pneumático. Os símbolos sempre são orientados pela função e não pela forma construtiva do elemento.